Rádio Difusora de Alagoas. Pois é, e agora os trabalhos são aqui, né, no estúdio. Nos os trabalhos estúdios da serão nossa aqui no difusora, estúdio. com dois grandes profissionais. Nos estúdios, porque a gente tem estúdios paralelos, Tem aqui mesmo. no ar, lá gravando. E quem entende mais de estúdio do que eu é ele, que já está aqui, ó. 200 anos. Doce, que entrou em rádio. Meu querido Jorge Moraes, jornalista, radialista, já foi diretor da Rádio Difusora. É uma figura ilustre que está aqui, né? A gente, quando vai olhar toda a documentação do Instituto, exatamente, pega o seu microfone, bebê. Porque ele fala longe e ninguém sabe quem é. Quem? Marcos Guimarães, também jornalista, também radialista, também grande comunicador, também prata da casa. E a gente se depara com essas figuras, né, meu caro Marcelo Rocha? Cara. Aliás, falando em estúdios, né, o nosso Jorge Moraes, ele foi responsável também aqui no IGP pelos estúdios, né? Sim. Você Isso que a aqui, gente tá isso vai vendo. ficar ali. E Planta cada baixa, profissional, né? Participou da confecção da planta baixa dessa nova configuração aqui do Instituto Zumbi dos Palmares. Organizou a Mas, sala gente, a dos gente velhinhos. brinca, mas é sério, né? Verdade, sim. Bom dia a todos. Um abraço, até com vinhetinha também. Bom dia. Olha, quando eu estava saindo de casa hoje para vir aqui, para a Rádio Difusora, eu estava me lembrando que quando eu nasci, a Rádio Difusora já tinha 6 anos. Quando eu nasci, a Rádio Difusora já tinha 6 anos. Então, são 77 anos. Já não estava mais na onda, na zona do silêncio do rádio alagoano, como foi dito na época da inauguração no governo Silvestre Péricles, lá na Pedro Monteiro, onde funcionava o rádio ao vivo, funcionava teatro, funcionava novela, tudo ao vivo. E aí eu nasci 6 anos antes. E depois, né, de tanto insistir com Edivaldo Alves para que ele me desse uma carona, para que eu pudesse conhecer a rádio, e já era ali na Fernandes Lima, ao lado do teatro ali. Não, fui ali do teatro, ali pertinho, e pronto, aí terminei gostando mais ainda e vim fazer rádio e fiquei por aqui. E a gente, claro, tem assim uma paixão muito grande pelo rádio, todo ano pensando em parar por conta do tempo, né? Acho que a gente já contribuiu de alguma maneira, já trabalhou, já dirigiu, já ficou como ouvinte só uma época, mas aí quando a gente pensa em parar e fica aquela cachaçazinha ainda, com aquela vontade de tomar mais uma dose. A mosquinha azul que picou, né? Toma a última dose, vai para o ano seguinte e tudo mais. Mas o rádio é muito interessante, porque ele abre para você, e no passado, mais ainda, porque a gente não tinha hoje essa tecnologia que a gente está tendo aqui. Está falando pelo o YouTube, falando o rádio com imagem, né? Então a gente não pode mais se esconder por trás de um microfone. Não. A gente sempre está aparecendo aí de alguma maneira. Mas e naquela época caso, não tinha nada disso. Mas você, que está no rádio já há muito tempo e que viu, né, junto com a maioria de nós aqui, porque aqui não tem mais nenhum menino, todo mundo, como diz, 50 mais. Você que acompanhou todo esse processo evolutivo do rádio. Lá atrás, quando diziam para a gente, né, nós comunicadores principalmente, ouvimos muito, olha, a TV vai acabar com o rádio. Depois vieram, né, todas as outras, a partir do início dos anos 90, chegou aí o advento da internet com os smartphones depois, e diziam, rádio vai acabar. Como é que você lidava com essa fala, meu caro? A gente tinha uma certa preocupação, sem dúvida nenhuma, por conta exatamente de perder o espaço no mercado da comunicação, no mercado profissional de cada um. Mas hoje a gente viu que isso não vai acontecer nunca. Por quê? O que deve estar se acabando é o radinho, aquele rádio de pilha. Esse é que a gente não encontra mais. Ainda encontra o digital, essa coisa toda. E resgataram, viu? Agora com aqueles apagões que começaram a acontecer em vários países na Europa, foi resgatado o rádio de pilha justamente e recomendado pelos governos de lá. Mantenham o rádio de pilha, que é onde a gente vai conseguir se comunicar com vocês. Vai
passar a informação. Então, É. esse rádio aí, que a gente tinha uma certa preocupação, aí viu que ele conseguiu enfrentar muito bem a televisão. Porque naquela época que a televisão começou a aparecer com mais força, ainda era tudo gravado, não era nada ao vivo. E a rádio continuava fazendo o trabalho ao vivo. A informação, a reportagem de tempo rua, real, aí era tudo mais rápido ainda. E hoje, o rádio, para enfrentar essa questão da tecnologia, o avanço através do celular, através das redes sociais e tudo mais, aí o rádio passou a ter imagem. O rádio com imagem, para enfrentar Sim. toda essa tecnologia que começa a aparecer aí. Agora vamos para o nosso querido Marcos Guimarães. Marcos. O Arara. Primeiramente, bom dia para vocês. Ai, a Tem vinheta também. De novo, repete. Ficou emocionado. Marcos, querido, você que é um jornalista Musical. conhecidíssimo no nosso estado, em outros estados também aqui do Brasil, você que é um radialista nato, você que fez parte, né, como diretor, como gestor na administração ou nos bastidores dos sindicatos, tanto de rádio quanto de jornal. Como é que você também viu, junto com essa pergunta, elencando que nos trouxe a fala do nosso querido Moraes, para você que ouvia as queixas dos nossos colegas jornalistas e também radialistas, quanto o advento, agora, ultimamente, com as redes sociais, com a internet, e que falavam, rádio morreu, jornal impresso morreu e tudo morreu. Minha querida, eu nunca acreditei que isso iria acontecer. E não vai acontecer. É ou não é, Jorge Moraes? Verdade. Eu estou aqui com um aparelho que chama-se celular, é um rádio. Sim. E agora com imagem, não é isso? É. Quer dizer, como é que chamam? Eles estão interagindo um com o outro, cara. Tá bem? Eles estão interagindo um com o outro. E fazendo uma coisa só, que é o rádio com imagem, enfim. Podcast, nada mais é. É o podcast, exatamente. Que é o rádio. Exatamente. É o rádio com a nova exatamente. roupagem. Exatamente. Agora, eu não deixo de ouvir rádio. Rádio. Eu tenho na minha casa um fio antigo, que não pega mais nada, né? Que não existe mais rádio AM. É tudo. Eu tenho um rádio antigo Eu sempre. tenho tem um de madeira. De válvula. Que eu ganhei do meu pai há muito tempo Traga também. aqui para estar na sala do Zé Lins. Eu tenho, Tem pouco Eu já lá, mostrei tem os pouco Elins, já mostrei os Elins. E tem um bocado de rádio miudinho. Mas os colegas, eles chegavam para você, traziam as queixas, e de que forma era esse diálogo que vocês conversavam? Não, a quem me perguntava, rapaz, não vai não. Tecnologia, elas vão se adaptando uma a outra e vão caminhando para frente. Eu não acredito e sempre disse. Está aqui, isso aqui é o rádio que tinha no passado, que agora está com outra tecnologia. É ou não é, Acompanha a Moraes? tecnologia. É. Aliás, uma Estou informação questionando Moraes, que Moraes foi presidente do sindicato também. Né? foi divulgada agora, uma pesquisa, eu fiquei muito feliz com isso, e é verdade, porque com todas as mídias que estão aí, né, a tecnologia, qual é, aí a pergunta para as pessoas, qual é a informação confiável? Aí aparece o nosso rádio. Então, com todas as mídias que estão aí, quando você procura sempre, saber... Sempre, né? É de válvula. Quando você procura saber a informação... Aí ele está de... É porque, gente, nos bastidores, Nos a gente ainda bastidores. tem que informar o ouvinte. O nosso querido Jorge Moraes está nos mostrando a fotografia de um rádio de válvula que ele tem na casa Sempre. dele. Rádio sempre. válvula que pegava a última emissora que ele pegou, foi a última, foi a difusora. Olha que Porque era a maravilha. única que era AM AM ainda. Quando todo mundo migrou para a linha da FM, aí ele deixou de existir, virou uma peça de museu e que está lá, funciona, mas não consegue Pode mostrar aí. exatamente... Sintonizar. Onde isso. tiver uma rádio AM, ele vai sintonizar. A casa que tinha um poder aquisitivo melhor tinha que ter um rádio desse. Mas, em cima, inclusive, tem tudo a ver com essa minha fala, essa imagem do Jorge Moraes mostrando esse rádio, né? Do Repórter Iesso. Por quê? Porque até hoje a informação confiável é do rádio. Você está aqui, agora quem está acompanhando a nossa programação, que a notícia que você dá, ouvir na difusora, é verdade, porque a informação ela é checada. E já que a gente está na área Isso. falando aqui de comunicação, olha aqui, aquele telefone
aquele telefone de novela, que você novela. ficava falando assim, alô, Alô. como vai, coisa e tal. Isso aí foi da época dos Jorge Moraes. Eu não É, peguei, e aqui é mais, Tato, é mais antiga ainda, viu? Esse telefone de novela, que você ficava, botava assim, colocava no ouvido e ficava falando. Isso devia Então, ser isso aqui complicado. Mostra ali Né? para a câmera. Na câmera Pronto. ali, mostra ali. Não é em cima, Daqui em a pouco- cima. Essa de cima ali. Não, aqui já está virada para Ah, lá. ele tá não. também. Ah, não? Aqui está... Ah, Aqui. olha, quando a gente se depara com essas falas, Olha né, aqui, Marcelo? olha aqui as mídias interagindo. Sim, É, exatamente. Então não tem, não tem Essa como- interação e integração das mídias, ela vem se fazendo lá desde trás, porque quando o computador chegou, ele veio para nos ajudar, né? Com a programação. Hoje a gente trabalha com programação toda digitalizada Isso. dentro das emissoras. Quando a gente chega na história da radiodifusora, que ela é a grande aniversariante e homenageada da semana, aí quando a gente se depara com ela, você que estava aqui, né, nesse período de digitalização, de migração, e você era diretor dela, como é que foi essa adaptação na radiodifusora para essas novas tecnologias quando começaram a chegar e o treinamento? Alguns que querem se comportar como antigos dinossauros, não querem aprender. Como é que foi para sentar e conversar com esse pessoal e reciclá-los? Meu caro Moraes. Eu tenho na memória uma situação de um operador que, na época, ele dizia: eu peço demissão, mas eu não quero trabalhar com isso aí, com negócio de computador, com novos Mas não foi o Zé Lins, programas, novas... O Zé Lins? Foi não que está aqui foi até do O hoje. Zé Lins, o Zé Lins Zé Lins ainda é um adaptou. dinossauro que consegue, pelo menos, discutir o assunto. É um dinossauro que pode discutir o assunto. Mas a gente viu exatamente, primeiro, na hora da mudança. Porque eu não entendia, na época, assim, a gente tinha a televisão educativa aqui, tinha a rádio educativa e a difusora, uma distância, era em outro local, era às vezes em outro bairro, em outra casa, em outro local. Se você tem uma comunicação integrada do governo, você tem que estar todo mundo junto. A AM, FM, na época, e a televisão. E o governador era o Ronaldo Lessa. Era o governador e ele entendeu que isso era interessante, a gente juntar. E esse local onde está aqui a difusora era uma quadra. A quadra a gente constrói mais na frente, do outro lado, que terreno aqui no CEPA é o que mais tem. Então, aí, ele aceitou a ideia de construir nesse espaço aqui a rádio. E, a partir daí, veio aquela coisa do disciplinamento com relação a quem é quem dentro do processo da rádio. A área técnica é daqui para trás, a área administrativa funciona na outra metade do prédio. Você não pode misturar as duas coisas, porque senão você é administrador, está dentro do estúdio, o cara que está no estúdio está trabalhando lá na área do financeiro, mexendo lá nas coisas do financeiro. Até porque o som, o barulho, tudo isso Aí interfere. teve uma resistência, mãe, deixa... discriminação de quê, amigo? De quê? Aqui a gente vai colocar uma porta que nunca está fechada, mas tem uma porta que é para poder exatamente ter a área técnica. Até porque isso se chama fluxograma dentro de uma empresa. Aqui é estúdio A, aqui tem estúdio B, aqui tem uma gravadora, aqui a gente tem uma discoteca, tem uma área técnica de manutenção, tem a central, está tudo nessa parte aqui. Lá na frente aí tem a presidência, a direção, o jornalismo, o pessoal de produção, o escritório financeiro, comercial e tudo mais. Então, acho que aí na resistência, mas todo mundo resolveu Entendeu que era o e melhor, que né? deveria ser assim mesmo. E até hoje está funcionando assim. Esse estúdio já foi reformado algumas vezes em relação ao meu tempo aqui na difusora, mas ele permanece tudo no mesmo lugar. E eu acho isso interessante. E as pessoas vão recebendo novas pessoas e os jovens vão trazendo novas ideias e reforçando o pensamento e convencimento dos mais antigos no rádio, e depois tudo passa a ser entendido muito bem e não cria mais nenhuma dificuldade. Que maravilha! Isso é um dos capítulos da história, que a gente vai ouvir mais capítulos já, após o apoio cultural, porque já são 9h01. A gente vai dar aquela pausa para respirar, beber uma água, um café e seguir esse bate-papo que está ótimo. Né? A gente volta já com o nosso difusor amanhã. Vivo, novela ao vivo, com todos os atores dentro de um estúdio, fazendo exatamente aquela sua participação na novela. Então, como era ao vivo, aí o pessoal errava pouco,
Porque comigo ainda acontece isso hoje, Marcelo. É verdade, Se você for pedir para que eu faça uma gravação, eu vou errar na gravação e vou Tu fazer acredita novamente. que eu gravo muito, né? Até porque já são muitos anos gravando, mas eu tenho mais facilidade no ao vivo. Pois, Também, pois também. não, aí é Eu ao vivo. tenho. Ao vivo. Porque O gravado é um Não, problema vai para mim. gravar- Se não tiver o texto pronto ali para eu fazer a leitura, se me disser, Tati, improvisar aí gravando, Sim. eu já... É. Não, comigo é assim também. Aí, às vezes, a gente deixa de pronunciar o S da palavra, Sim, o R sai sim. enganchado ali, meio improvisado, aí você tem que parar, gravar novamente. E eu gravo todo dia um comentário de 5 minutos, todo dia, para a rádio Correio do Sertão de Santana do Ipanema. Como o Marcelo também Da CRB. faz parte do CRB Isso. para a mesma empresa. O Warner faz CSA. E o Arner faz CSA. Então a gente grava todo dia. E eu fico assim, eu preferia que fosse ao vivo. também. Não, ao vivo, liga para mim que eu falo até amanhã, não tem problema nenhum. Falo até amanhã. A vinhetinha. Arivaldo Maia, Geron Sabino, Isso. Reinaldo Cavalcante, José Carlos Campos, Costa Cabral, do esporte. Vacil Barbosa, Antônio Torres, Valmari Vilela, João José, Gilson Gonçalves, Augusto César, Valdemir Rodrigues, José Mário e suas feras do som. Fique com a gente, você sabe o que é bom. E tem mais, tem mais, tem mais. Exatamente. Quanta isso aí, história, hein? Essa é a equipe Quanta boa do história numa só esporte, vinheta. muita história, e todo mundo participando, o Odilon aqui ressuscitando isso aí. Foi Mas longe, é viu? isso que eu estava dizendo, é melhor fazer ao vivo. Eu prefiro fazer ao vivo do que gravado. Então, antigamente era tudo ao vivo. Por isso que a gente hoje, talvez, os mais antigos tenham mais facilidade para fazer o seu trabalho ao vivo, porque é tudo de improviso e na hora e tem que sair. Então, naquela época, eu já contei aqui no ano passado, que eu participei aqui desses 76 anos do ano passado, junto com o Marcos Guimarães, a gente participando aqui, e eu contei aquelas histórias e contei a do Serrote, né? A do Serrote, que todo mundo já sabe. Quer contar novamente? É sempre bom. É bom porque não é a mesma mesmo ouvinte, né? E o nosso Que o Miranda pessoal já dizia, a audiência é rotativa. rotativa do rádio. Um ano de... Um ano, a audiência rotativa de um ano. De um ano, né? De um ano. Então, o pessoal lá na novela, ao vivo, coisa e tal, e o Marreco não era o mocinho da história, tinha o mocinho lá, e na história lá, ele pegou o revólver e disse, eu vou lhe dar um tiro, na novela, eu vou lhe dar um tiro. Na hora que ele disse, eu vou lhe dar um tiro, o sonoplasta, o tal do sonoplasta, o cara que ficava, hoje é um operador de gravadora, era o sonoplasta, e soltava em acetato o tiro, pá, pronto, aí soltava o tiro. Na hora que ele colocou lá a agulha no acetato, aí enganchou lá e ficou... Aí ele disse, já que o meu revólver falhou, eu lhe mato mesmo, é de serrote. Haja Os criatividade. caras saíram na hora, não tinha esse negócio de saber o que fazer, não. Pronto. Saía. Nesse dia que o pessoal conta, suspendeu um pouco a sequência, porque nem os atores não aguentaram. Com a saída do Marreca, e todo mundo começou a dar gargalhada no estúdio, coisa e tal, e teve que subir o BG, coisa e tal, da novela, porque ninguém deu continuidade por conta da situação engraçada criada pelo grande humorista que era também o Marreco, pai do Jorge VI, que foi vereador por Maceió, enfim. Você, por muitos anos, Marcos, você foi aquele que fiscalizou as emissoras de rádio para saber se os profissionais tinham passado, feito curso, se eles estavam se capacitando, se eles tinham o seu registro profissional. Então, a gente sabe que você tem um feeling para saber se aquela pessoa vai dar ou não para a coisa.
Para você, quando você ouvia o perfil dos comunicadores da Radiodifusora de Alagoas, o que você via de diferente, que você procurava essa essência desses comunicadores que conseguiam se perpetuar no rádio durante anos e anos e que faltava em outros comunicadores e você dizia, olha, quer seguir um bom exemplo de como se comunicar? Escuta fulano. Você tinha essa fala? Não tanto, né? Porque o rádio, esse é um negócio certo, ele é feito de improviso. Né? Jorge Moraes foi presidente do sindicato por 2 mandatos também. E muito antes de mim. Mas a pessoa, quando vai procurar o rádio, ele já sabe o que é que ele quer. Já treinou em casa, pelo menos antigamente. Né? E quando já chega, ele já chega com mais ou menos pronto. Exatamente. Aí você faz aquele teste, embora eu, quando fui fazer, tremia mais do que bandeiro. Mas depois você vai pegando o pique. É ou não é, Maurício? Mas você não mandava ninguém se espelhar e... sim, você pode dizer, se espelhe em Jorge Moraes. Você não teve essa experiência, já você... Não. Você teve essa experiência porque, normalmente, quem já ia, já sabia o que ele queria. De dizer aos comunicadores que queriam se aventurar no rádio, de que, olha, se inspira ali, faz daquela forma que vai dar certo. Eu tenho uma inspiração muito grande no rádio, mas não é só aqui do rádio alagoano. Eu tenho um comentarista, já que hoje eu sou comentarista, quando eu era repórter, eu gostava de ser assim meio exagerado nas informações, gritava, contava histórias, pintava e bordava, porque eu era fã, continuo sendo, do Márcio Canuto. Então, o Márcio Canuto aqui em Maceió foi uma inspiração para mim como repórter, né? Uma referência. E o rádio de Alagoas, ele é de antes e depois do Márcio Canuto. Antes de 70, antes de 1970 para cá, era um rádio. Depois de 1970 para cá, passou a ser um outro rádio, um outro meio, com a inspiração do Márcio Canuto. Agora, como comentarista, eu admirava o Vacil Barbosa, comentarista, pai do Oswaldo Barbosa, grande comentarista, é quem mais conhecia de futebol, porque foi jogador, foi treinador, quer dizer, aí ele tinha um conhecimento muito grande com relação a essa questão de comentário. Eu gostava de ouvir o Vacil para aprender. Agora, como assim um cara meio abusado no rádio, o Flávio Prado, que é comentarista da Jovem Pan, esse Flávio Prado é que eu tenho uma inspiração muito grande como abusado, o cara desaforado, cheio que diz as coisas às vezes sem pensar. Então, aí eu tenho essas referências. Márcio Canuto, Vacil Barbosa e Flávio Prado. Então, são, acho que, 3 boas referências. E é por isso que a gente tem que estar ouvindo, acompanhando, vendo, enxergando o que está sendo feito para a gente tentar fazer. Você nunca sabe tudo. Se você me entregar esse aparelho aqui de celular, pedir para fazer edição de foto, edição de texto, eu sei só de texto, mas de foto e de imagem eu não sei editar. Eu não consegui ainda aprender. E por mais que a Cristina Brito me ensine a fazer uma edição dessa, no outro dia eu já esqueci. No outro dia eu já esqueci como é que faz. A Sofia, de vez em quando, eu peço a minha filha para me ensinar, coisa e tal. Mas o texto eu já aprendi a editar no celular. Ou seja, você é um homem antenado, moderno, atualizado, um homem que se recicla, um homem que está no digital. Mas, por conta da sua reunião, que é já, a gente não quer deixar de fazer um encerramento, assim, digamos, com vocês dois, com a justa homenagem que vocês merecem pela contribuição, não só da história aqui da Radiodifusora, mas da história que se comunica, né, que se interage do rádio alagoano. A gente quer deixar aqui um espaço de 1 minuto para cada um, deixar os parabéns aqui para o nosso ouvinte, deixar o abraço, porque em seguida a gente sabe que você tem uma reunião. Eu tenho uma reunião já. Agora às 10 horas. Então vamos lá, 1 minuto para o Marco. Primeiro ele, você deixa? Primeiro ele. Olha quanta gentileza. Então, primeiro ele me lembra uma história aqui. É porque é meu presidente, minha carteira profissional. Foi ele, certo? Aí primeiro ele me conta uma história que eu contei também há 1 ano. Então, na tal da história rotativa, audiência rotativa do rádio, aí eu vou contar também novamente aqui essa história. É que a difusora, por ter sido a primeira, aí todo mundo era a pioneira, porque é a pioneira. Entrava diretor, saía diretor, porque é a pioneira, porque é a pioneira. E isso, para mim, cansou.
porque as coisas vão mudando, mas a gente não mudava, era a pioneira. Eu não sei se era a ordem do governador, do governo, de quem era, eu só sei que era a vida toda a pioneira. Isso. Aí eu cheguei aqui e disse, rapaz, eu tenho que mudar isso. No governo Ronaldo Lessa, no segundo governo de Ronaldo Lessa. Eu tenho que mudar isso. Aí, quando eu estava pensando, entra lá na minha sala o Edécio Lopes. Aí logo quem? Edécio Lopes. Aí eu digo, Edécio, eu estou aqui pensando no negócio, mas não consegui descobrir como fazer. Eu estou querendo mudar, tirar essa história de pioneira e colocar outro slogan para a radiodifusora. Aí ele imediatamente não pensou, o que eu estava pensando há 200 anos, ele não pensou 5 segundos, ele disse, primeiro a difusora, as outras vieram depois. Ai, arrepiei. Pronto, aí não fale mais nada, já anotei para não esquecer, não fale mais nada, coisa e tal. Primeiro, a difusora, você continua falando de pioneira. E as outras vieram depois, porque a pioneira, ela foi a primeira, tinha que ser assim. Então, foi Edécio Lopes, e a partir dali começou a ser usado. Difusora. Primeiro a difusora, as outras vieram depois. Olha, um abraço para você, Tata. É muito bom estar aqui um ano depois por 2 motivos. Primeiro, para estar na companhia de vocês. Segundo, para mostrar que eu ainda estou vivo aqui, participando desses momentos da Rádio Difusora. Vim no 75, no 76 e agora no 77. Espero vir no 90, 95, 100. Imagine eu aqui no centenário da Rádio Difusora. Então, é possível, é um prazer muito grande estar aqui com você, com o Marcelo, com o Marcos mais uma vez, com o Alex, enfim, agradecer à direção da casa pelo convite mais uma vez e dizer que estarei sempre às ordens, à disposição. Por quê? Porque aqui foi a minha primeira casa, a pioneira, a primeira. A primeira foi a difusora, depois vieram as outras. Aí eu fui para outra e me aposentei aqui. Com 38 anos de trabalho. O bom filho a casa toca. 38 anos de trabalho, com 58 anos de idade. Aí faz uma tal de uma soma, dava 96, como precisava de 95 nessa pontuação, eu aproveitei, passou, né? Me aposentei e caí fora disso. Então, mas é muito bom estar aqui com vocês e participando mais uma vez dos 77 anos. E a mãe dele ouvia a novela na Rádio Difusora, ele com 6 anos chorando. É para aí, Moraes, deixa eu ouvir aqui. Era homem, pare de chorar. Menino, não atrapalha aqui a minha novela. A novela era O Direito de Nascer. Era o nome da novela. Ela ouvia no rádio, em casa, fazendo a comida, o almoço da gente, e ouvindo a novela era um silêncio absoluto. Até aquele... Que força tinha o rádio. A panela começasse a ferver, aí ela tinha que desligar o fogo para não atrapalhar o áudio da novela. Um abraço, bom dia e até a próxima. Tá? Esse fogo era de carvão ou era gás? Agora é você. O fogão já era gás. Já é moderno. Marcos, agora é você, querido. Bom, você quer que eu conte o quê? Eu comecei... Eu quero que você traga uma experiência sua que você acha que seja... Eu vou lhe explicar o seguinte. Importante para esses 77 anos. Eu nasci próximo da Rádio Difusora. Eu morava na rua... que fica em frente à Santa Casa de Maceió, e a Difusora era no começo da Pedro Monteiro. E via passar... Tchau, Jorginho. E via passar pela minha porta os grandes nomes do rádio, né, como Sabino Romariz, como Edécio Lopes. E aí eu fiquei, aquilo ali e tal. Quando eu tive uma idade, mais ou menos, digo, eu vou procurar ver se entro no rádio. Fui trabalhar em serviço de alto-falante, mas só... Aí fui procurar e foi aqui na Pioneira, que já estava na Praça dos Martírios, né? Que aí eu dei os meus primeiros passos, fiz teste. O meu primeiro teste foi terrível, rapaz. Eu vinha me preparando. O camarada que mandava na gravadora chamava-se Francisco Magalhães Júnior, Chico Magalhães. Aí bateu assim no pé e disse, Ararão, vamos lá. Aí quando eu entrei, errei tudo, cara. Tudo, saí chorando. Tinha uma pracinha lá, eu botei a mão assim na cabeça, fiquei chorando. Aí veio aquele cara me abraçar. Primeiro veio o Aldete, que era uma figura excelente, rapaz. Me abraçou assim e o cara disse, Ararão, tenha calma, você dá, porque é coisa. Ailton Carlos de Lima Villanova. Olha, coisa boa. Foi, e aí daí
depois eu fiz um teste novamente, aí fui começar na Rádio Palmares, ao lado da Catedral, né? Catedral aí. Que me levaram para lá, o Ailton estava lá dirigindo, passou pouco tempo. De lá eu conheci Romildo Freitas, que foi cria aqui da difusora, e o Romildo estava precisando, que a Rádio Progresso estava mudando a programação, né? Porque a competição era muito grande, e ela entrou num estilo que era de musical. E me indicaram o Ailton, disse, tem um garotão que está lá na rádio, veio da difusora, e ele pode ir. Romildo Freitas. Grande Romildo. Aí eu fui para aqui, para a Rádio Difusora. Né? Fui para a Rádio Progresso, da Rádio Progresso aqui para a Difusora. Fiz, novamente, passei por uma seleção. Né? Mas aí já estava mais seguro, aí já estava mais... Já. Aí já fui aquele fazer medo programa. inicial já tinha Não, já passado. você vai ficando... Foi se lapidando. Exatamente. Mas o rádio é uma cachaça. É uma cachaça. Marcos, a gente agradece muito a tua presença aqui. Parabéns por todo o trabalho e contribuição ao Rádio Alagoano. Nosso muito obrigado por ter vindo ficar conosco aqui agora. E ano que vem a gente espera de novo Com aqui, certeza. né?